Você já se perguntou o que acontece quando quem deveria proteger e servir se depara com algo que vai além de qualquer protocolo ou treinamento? Policiais estão acostumados a lidar com o pior da realidade. Mas o que acontece quando essa realidade é quebrada por algo que simplesmente não deveria existir? Os relatos de hoje vêm de dentro das viaturas, das madrugadas silenciosas e de corredores onde o som do rádio parece ecoar no vazio. São histórias contadas entre colegas, nos bastidores das delegacias, em vozes baixas e sempre com aquele olhar distante de quem viu e não esqueceu. Antes de começar, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos sombrios. Aqui, as histórias são reais e os detalhes são tão assustadores quanto possíveis. Relato 1. A chamada no cemitério municipal. Era uma madrugada de terça-feira, por volta das 3h40, quando a viatura 215 da Guarda Municipal de uma pequena cidade do interior do Paraná recebeu uma chamada curiosa. Um dos vigilantes da região alegava ter visto movimentação estranha no cemitério da cidade. Não era incomum algum morador passar bêbado por ali, ou mesmo adolescentes querendo fazer alguma graça. Mas o tom da ligação foi diferente. O vigilante, um senhor já idoso, disse com a voz trêmula que algo estava se arrastando entre os túmulos. Os dois guardas que atenderam à ocorrência, o cabo Torres e o soldado Arnaldo, estavam acostumados a todo tipo de trote ou exagero. Mesmo assim, decidiram passar no local. Chegando lá, notaram que a entrada do cemitério estava destrancada, apesar do cadeado parecer inteiro, e havia marcas frescas de pegadas, mas não pareciam pegadas humanas. O formato lembrava mãos, mas com dedos finos e longos, como se alguém estivesse andando com as palmas no chão. Torres iluminou a alameda principal com a lanterna, enquanto Arnaldo pegava o rádio. E então veio o primeiro som. Um estalo forte, como de osso quebrando, vindo de trás do ossário antigo. Os dois se viraram ao mesmo tempo e viram algo que nenhum deles conseguiu descrever direito depois. Uma figura magra, quase sem cabelo. A pele parecia esbranquiçada e, o mais estranho, se movia como se estivesse se contorcendo para dentro de si mesma, como se os membros estivessem invertidos. Os dois correram atrás, mas assim que passaram pelo ossário não havia nada, nenhuma saída. Apenas uma estátua de anjo caída e um túmulo aberto, mas antigo e visivelmente inutilizado. Torres, mais experiente, quis dar o caso por encerrado, mas Arnaldo insistiu em olhar o túmulo mais de perto. Dentro dele havia apenas terra revirada e uma boneca antiga, com os olhos arranhados. Eles decidiram levar a boneca até a viatura por precaução, mas assim que colocaram ela no porta-malas, o rádio da viatura começou a chiar. Só que não era chiado comum. Era como se alguém tentasse falar, sussurrando, e a voz que saiu ao fundo era de uma criança. Por que vocês levaram ela? Arnaldo desligou o rádio, nervoso, e os dois resolveram levar o objeto até a delegacia. No caminho, o motor da viatura simplesmente apagou. Pararam no meio de uma avenida deserta e a lanterna de Torres começou a piscar. Foi quando ambos ouviram uma batida seca no teto da viatura. 1, 2, 3 vezes. Quando saíram para verificar, nada estava ali, mas o capô estava gelado como pedra e a boneca estava agora sentada no banco traseiro. Na delegacia, ninguém quis tocar no objeto. Acabaram deixando a boneca trancada em uma sala de provas. 2 semanas depois, o segurança noturno que fazia a ronda naquela ala pediu afastamento por motivo psiquiátrico. Disse que tinha algo sussurrando o nome dele todas as noites. Torres pediu transferência para a zona rural. Arnaldo deixou a guarda 6 meses depois,
alegando problemas com insônia e paranoia. Até hoje, ninguém sabe como a boneca foi parar na sala do arquivo geral, onde permanece trancada. O túmulo continua aberto até hoje. Relato 2. A menina da zona de silêncio. Esse segundo relato vem do interior de Goiás. Um policial rodoviário, que preferiu não se identificar, contou o que viveu durante uma patrulha noturna. Ele estava em um trecho isolado da rodovia BR-153, fazendo um mapeamento de pontos com iluminação precária. Por volta das 2 da manhã, ele notou uma figura caminhando no acostamento, sem iluminação alguma por perto. Era uma criança, sozinha, descalça e com um vestido branco manchado. O instinto policial falou mais alto. Ele parou o carro e se aproximou com cautela. A menina estava parada, olhando para um ponto fixo no mato, e não respondeu quando ele a chamou. Foi só quando se aproximou a menos de 2 metros que ela se virou. O rosto dela não tinha expressão, e os olhos pareciam sem foco, como se olhassem através dele. Ele perguntou onde estavam os pais, mas ela apenas apontou para o mato. Eles estão ali, me esperando. O policial, mesmo achando estranho, decidiu olhar. Entrou alguns metros na vegetação, com a lanterna em punho. Não havia nada, nenhum sinal de gente, carro, nada. Quando voltou para o acostamento, a menina não estava mais lá. Assustado, ele pensou que ela pudesse ter corrido pela estrada. Mas quando subiu no carro e andou cerca de 200 metros, os rádios e a central de comunicação simplesmente pararam de funcionar. Nenhum sinal, nenhum barulho, apenas o som do motor. Parou o veículo e saiu achando que poderia ser falha do equipamento, mas foi então que viu. A menina estava no meio da estrada, parada, olhando diretamente para ele. Dessa vez ela falou: "Você não devia estar aqui agora. Eles não querem que você veja." E então ela simplesmente sumiu, como se tivesse se desfeito no ar. Sem correr, sem barulho, apenas deixou de existir naquele momento. Assustado, ele voltou para o carro e deu meia volta. Quando finalmente recuperou o sinal do rádio, relatou o que pôde. Mas a história foi tratada como alucinação por estresse. Semanas depois, um engenheiro de tráfego foi designado para aquele trecho, para revisar a sinalização. Acabou morrendo num acidente estranho, onde o carro dele saiu da pista sem explicação e foi encontrado com o corpo virado de costas, com os olhos abertos e uma expressão de pavor absoluto. Desde então, o trecho passou a ser conhecido entre os policiais rodoviários como a Zona de Silêncio. Muitos evitam patrulhar lá durante a madrugada. Dizem que quem vê a menina acaba sendo visto por eles também. O que acontece quando os próprios guardiões da ordem se deparam com o desconhecido? Relatos como esses nos mostram que, mesmo com toda a preparação, farda e autoridade, ninguém está realmente protegido contra o inexplicável. Talvez o mais assustador desses casos seja exatamente o que eles têm em comum: o silêncio, a ausência de explicações, a dúvida que permanece anos depois do ocorrido. Esses homens viram coisas que a maioria de nós não suportaria, e mesmo assim seguem em frente, tentando esquecer. Mas a verdade é que, de vez em quando, algo estranho cruza a linha do natural. E nessas horas até mesmo a luz de uma lanterna e o som de um rádio podem parecer inúteis. Nessas horas tudo o que resta é torcer para sair vivo e sem lembranças demais. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Qual dos 2 relatos te deixou mais inquieto? Você acredita que esses policiais viram o que disseram? Ou há algo ainda mais obscuro escondido nas entrelinhas? Até a próxima. Abraço.